Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Diácono Evaldo e hoje nós vamos falar acerca da batalha pela fé. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A palavra que tenho hoje para nossas vidas, para nossa meditação, está na carta de Judas, no capítulo único que ela tem, no versículo de número 3, na parte B do versículo que diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Glória a Jesus. Então aqui já nesse versículo começa falando que Deus foi quem deu a fé aos santos. Mas Judas está falando que nós temos que batalhar por esta fé. Louvado seja Deus. Em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 3, na parte B, a palavra revela que é Deus que reparte a fé para com cada um de nós, e Ele dá em uma certa medida, ou seja, nem todos recebem uma fé igual, vai depender daquilo que nós vamos fazer na obra de Deus, porque é Deus quem dá a fé para que nós creiamos no Filho de Deus. Nós vemos também em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8, porque vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um dom de Deus, nós recebemos a fé também como um dom de Deus, ou seja, Deus nos capacitou para ter fé, porque Deus já tinha preparado a salvação em seu Filho Jesus pela fé. E Abraão entendeu bem isso. Tiago falou sobre Abraão, que porventura Abraão, aqui no capítulo de número 2, versículo de número 21, diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui a gente vê já aqui como é que nossa fé é aperfeiçoada. Judas está falando que nós temos que batalhar pela fé. E quando nós falamos em batalha pela fé, nós sabemos que não é muito simples. A gente encontra muitas pessoas dizendo que tem muita fé e encontra pessoas dizendo que não tem fé nenhuma. E se é Deus que nos dá esta fé, como nós podemos receber a fé? Porque a palavra diz que Abraão foi justificado pela fé, louvado seja Deus. Mas a palavra vai revelar a forma de nós receber esse dom de Deus, porque Deus nos capacitou para isso. Então nós lemos em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então se você quer ter fé, se você quer batalhar pela fé, você tem que começar pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí você vai ter fé, porque nós vemos Jesus falando de várias fé. Jesus, quando estava no meio do mar da Galileia com seus discípulos, diz que se levantou uma grande tempestade e os seus discípulos tentaram ali de todas as formas para que o barco não naufragasse, mas eles perceberam que não ia dar conta. Então eles recorreram a Jesus: mestre, não te importa que nós perecemos? Jesus Cristo então levanta, repreende os ventos, os mares e diz que houve grande bonança. Mas quando terminou tudo aquilo, Jesus Cristo fala aos seus discípulos: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Chama os seus discípulos homens de pequena fé. Mas em outras vezes ele vai até
ao outro lado do mar da Galileia, está andando lá pelos arredores lá de Gadara, para aqueles lados lá do Serofenícia, diz que aparece uma mulher assim. E o que acontece? Jesus está andando com seus discípulos e vê uma mulher atrás gritando: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos dizem: manda, despede ela, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus para, e quando aquela mulher chega, ele conversa com aquela mulher e diz: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. Aí ele diz: olha, não é lícito eu dar o pão aos cachorrinhos. A mulher então responde para Jesus: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Louvado seja Deus. Aquela mulher prova ter uma fé maravilhosa. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: ô mulher, grande é a tua fé. Assim vai, que tua filha já está curada. E assim foi, por causa da fé daquela mulher. Outra vez, um certo centurião envia os seus serviçais para chamar Jesus, para ir até a casa dele, para que curasse um dos seus servos que ele gostava muito. E aquele homem ficou em casa. E aquele servo chega até Jesus e conta a sua história a Jesus, que o centurião estava chamando, que era um homem justo, que amava os judeus. Então aquele homem, tendo ficado em casa, não se conteve e veio. E quando ele estava vindo, Jesus já estava indo ao encontro da sua casa, mas aquele homem, encontrando a Jesus, diz: Senhor, não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e eu sei que o meu servo será curado, porque eu também tenho homens que eu comando, e quando eu digo a um vai, ele vai, e outro vem, ele vem, digo faz assim, e ele faz. Eu sei que eles vão fazer. Então Jesus Cristo olha para aquele homem, se maravilha da fé daquele homem e diz: nunca vi tanta fé, aleluias, nunca vi tanta fé nem em Israel. Glória a Jesus. Então a fé é importantíssimo para nossas vidas e nós temos que batalhar pela fé. Louvado seja Deus. Embora os discípulos pediram a Jesus para acrescentar a sua fé, aquele homem, pai daquele jovem lunático, também pediu ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus disse que se creres, tudo nós poderemos. Se nós crermos. Então é importante nós batalharmos pela fé. Por que a fé é tão importante? Porque é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós expulsamos demônios. É pela fé que nós curamos enfermos. Foi pela fé que os discípulos ressuscitaram até mortos. Foi pela fé, louvado seja Deus, que Pedro andou sobre as águas. Glória a Jesus. É pela fé que aqueles homens venceram lá na galeria dos heróis da fé, como está escrito em Hebreus no capítulo 11. Eles venceram pela fé. E você vai vencer pela fé. Mas a nossa fé tem que estar direcionada ao ponto certo. E qual é o ponto certo? A Bíblia diz que o ponto certo de nós termos fé é em Jesus Cristo, porque Ele é o personagem central da Bíblia. A nossa fé tem que estar direcionada somente a Jesus Cristo, porque quem tem fé em Jesus Cristo vai alcançar misericórdia, a eterna salvação, e muitas obras nós podemos fazer pela fé, porque Ele disse que se nós crêssemos em Seu nome, maiores obras faríamos. Louvado seja Deus! Mas nós não podemos ter fé nos apóstolos, nós não podemos ter fé em homens que são criados por Deus, mas sim nós devemos ter fé naquele que criou todas as coisas, que fez os céus e fez a terra. Então direcione hoje a sua fé no ponto certo, em Jesus Cristo de Nazaré.
creia nele e você vai ser vitorioso, porque é assim. Porque Satanás, ele batalha para desviar nossa fé. A nossa fé pode ser desviada sim, porque Satanás tem interesse que nós sejamos lançados no inferno. Satanás tem interesse que nós sejamos enganados, achando que outro nome vai fazer algum milagre. Mas a palavra diz que nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus Cristo, em quem haja salvação. Você acha isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Louvado seja Deus. Então batalhe pela fé, porque se você tiver fé, você vai vencer as suas batalhas. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque nós precisamos tanto de fé, porque pela fé somos salvos, pela fé nós jejuamos, pela fé nós lemos a palavra, pela fé nós evangelizamos, pela fé nós pregamos o evangelho, pela fé a palavra disse que o justo viverá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então batalhe por essa fé verdadeira. Louvado seja Deus, porque as obras cooperam com a fé. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque elas testificam de uma fé verdadeira. Porque a fé que não tem obras, ela é morta. Louvado seja Deus. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, eu te peço neste momento, abençoa, papai, os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor venha encher eles de fé, Pai, que eles venham buscar na Tua palavra, papai, o poder dessa fé que transforma a vida, a fé, Senhor, que nos acrescenta dias e mais dias, porque quando nós obedecemos aos nossos pais, honrando, o Senhor diz que acrescenta dias nas nossas vidas. Pai querido santo, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor dá vitória, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja de todos os males. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.